Olá! Hoje a gente dá uma olhada nos trechos sobre os precursores e o início ali do espiritismo moderno, né? Falando de Swedenborg, Mesmer, o caso das irmãs Fox, as mesas girantes. O material é bom, informativo. Vamos ver como deixar ele talvez com ainda mais impacto. Isso. E logo de cara, um ponto que me parece que pode ser melhorado é o seguinte: a forma como a influência desses precursores, sabe, impactou os eventos que vieram depois. Essa conexão poderia ser bem mais explícita para fortalecer mesmo a linha de argumento. Ah, entendi. Você está dizendo que o texto, tipo, apresenta Swedenborg, Mesmer, o Davis. E aí vem as Fox, as mesas, mas não faz a ponte direta. Não diz, olha, isso aqui ajudou a preparar terreno para aquilo ali. Exatamente isso. O texto coloca na ordem, cronologicamente, o que é útil, claro, mas, assim, falta explorar um pouco mais como que as ideias do Swedenborg sobre falar com espíritos ou a teoria do magnetismo animal do Mesmer, como isso pode ter, de alguma forma, preparado o ambiente cultural e intelectual da época, né? Certo. Como que isso fez as pessoas receberem ou até mesmo quererem investigar os fenômenos do século XIX de uma maneira específica? O texto até menciona aquela coincidência da data da nota do Davis com o caso Fox Aham. e cita o Conan Doyle falando da invasão organizada, mas fica meio que ponto solto, sabe? A narrativa acaba mais colocando um fato do lado do outro do que realmente tecendo uma análise de como uma coisa talvez tenha levado a outra ou como influenciou a cabeça das pessoas na época. Entendi. Então, a sugestão seria criar umas pontes mais claras, mais fortes entre esses pioneiros e os fenômenos que realmente estouraram depois, né? Ir além do isso aconteceu antes daquilo. Perfeito. A sugestão é essa: fortalecer essas conexões na análise. Por exemplo, em vez de só largar o nome do Swedenborg lá, talvez colocar uma ou duas frases que explorem, ou pelo menos perguntem: será que as visões dele sobre o mundo espiritual já não estavam circulando e de alguma forma influenciaram como as pessoas interpretaram as batidas na casa das Fox? Faz sentido. Ou no caso do Mesmer, como aquela ideia do fluido magnético pode ter, sei lá, influenciado as primeiras tentativas de explicar por que as mesas se mexiam. Não precisa virar uma tese, né? Mas pequenas pinceladas que mostrem essa linha de pensamento, que conectem as ideias. E sobre aquela nota do Davis, a tal demonstração vivente. Isso. Em vez de só falar, olha, que coincidência, a data, talvez adicionar uma reflexãozinha. O que significava, naquele momento em que o interesse pelo inexplicável estava crescendo, alguém prevê algo assim, como isso se encaixava no clima da época. No Zeitgeist. Exato. E a ideia do Doyle da invasão organizada? Poderia ser mais que uma citação no fim. Talvez um fio condutor mesmo. Mostrar como cada personagem, cada evento, poderia ser visto como um passo nessa invasão, preparando o terreno para o que veio depois, para a sistematização. É dar mais liga para a narrativa, entende? Transformar a sequência em consequência, ou pelo menos em influência. Ótimo ponto. Muito bom. E indo para um outro lado agora. A forma como o texto aborda o ceticismo, as polêmicas todas que cercaram esses fenômenos, talvez pudesse ser mais central na história, sabe? Para dar um quadro mais completo, menos linear. Sim, isso é fundamental. O texto menciona, sim, fala que as irmãs Fox quase foram linchadas, que teve acusação de fraude, oposição da igreja às mesas girantes. Menciona que existiam fraudes de fato, tá lá. Mas a sensação que dá é que são tratados como percalços, sabe? Obstáculos que foram superados e não como parte essencial da história, algo que ajudou a moldar o próprio movimento. Como se fossem só uns tropeços no caminho e não parte do caminho em si. Exatamente. Falta aprofundar um pouco a natureza dessas críticas. Qual era o argumento dos céticos? O que as fraudes significavam para a credibilidade do movimento naquela época? E as figuras centrais, como as próprias irmãs Fox? O texto fala de inquirição, de autoridades, mas não explora a tensão real. O que aconteceu nessas investigações? Qual foi o resultado? Como isso afetou elas? Ou a percepção do público? A lista de cientistas que depois disseram ter visto fenômenos genuínos é um contraponto interessante às fraudes, claro,
Mas o texto não explora muito a dinâmica desse debate, que com certeza era bem acalorado. Era uma verdadeira batalha de narrativas ali, né? Sem dúvida. E qual seria a sugestão para integrar melhor essa parte da história, então? Bom, a sugestão é trazer essa discussão toda, ceticismo, controvérsias, para o centro do palco mesmo. Apresentar isso não como um problema lateral, mas como elementos que definiram a trajetória e o impacto desses fenômenos. Para dar uns exemplos concretos, quando falar da tal inquirição das irmãs Fox lá em Rochester, talvez detalhar um pouquinho mais que tipo de investigação foi, era pública, quem estava envolvido, quais eram as acusações específicas de dissimulação. Só isso já ajuda a mostrar a pressão, a intensidade da polêmica que elas enfrentaram desde o começo. Ou, por exemplo, ao discutir as fraudes nas mesas girantes, que eram muitas, né? Talvez criar um contraste mais claro. Descrever brevemente como eram algumas dessas fraudes mais comuns, sei lá, fios escondidos, mecanismos, truques com a luz. E aí, logo em seguida, contrastar com os métodos que os pesquisadores mais sérios, como aqueles que o texto cita, Crookes, Lodge, Zoyner, tentavam usar para validar alguma coisa. Tentativas de controle, instrumentos. Isso. Tentavam controlar o ambiente, usar instrumentos, buscavam alguma repetibilidade. Mostrar essa tensão entre o espetáculo, o entretenimento popular, que muitas vezes usava truques, e a busca, bem ou mal sucedida, por uma investigação com critérios um pouco mais rigorosos. Acho que isso dá muito mais nuance para a história. E ajuda a gente a entender por que figuras como Kardec depois insistiram tanto na questão do método da observação controlada, imagino. Exatamente. E mais um ponto aqui. Seria muito valioso incluir uma análise, mesmo que breve, do porquê essas coisas geravam reações tão passionais, porque a oposição religiosa era tão forte, porque a imprensa muitas vezes ia para o lado do sensacionalismo, ligar isso com o contexto do século XIX. O avanço da ciência, as crises de fé. Não aconteceram num vácuo, né? Eles tocaram em nervos muito expostos da sociedade daquela época. Integrar essa camada de análise enriquece demais a narrativa, transforma a descrição dos eventos numa exploração histórica mais profunda, mais interessante. Concordo plenamente. E isso, na verdade, já me leva a um terceiro ponto, que se conecta bastante com essa ideia de contexto cultural. A narrativa poderia ganhar muito mais força se detalhasse de uma forma mais viva, mais colorida, como esses fenômenos passaram de uma simples curiosidade popular para um objeto de estudo científico sério. Sim, essa transição é fascinante e talvez esteja um pouco rápida demais no texto como está agora. Ele descreve bem os eventos, as batidas, as mesas se mexendo, menciona que virou divertimento, fala dos chás de mesas girantes, ok, mas aí quase que num pulo, sabe? Diz que despertou interesse científico em todos os campos e levou a estudos com rigor científico, como os do Kardec. Essa passagem do salão de chá para o laboratório improvisado parece um pouco súbita demais. Falta mostrar o como e o porquê dessa virada acontecer. O processo. Exato. A menção às mesas como algo vulgar ou como entretenimento é ótima, é um ponto interessante. Mas o texto poderia explorar mais o que isso significava culturalmente. Qual era a dimensão dessa febre? Era só na Europa e nos Estados Unidos ou se espalhou mais? Como eram esses chás? Quem ia? Pintar um quadro um pouco mais vivo mesmo dessa popularização em massa daria um contraste muito mais forte, mais significativo para a virada que veio depois, quando os cientistas e pensadores resolveram investigar a sério. Certo. A importância disso para despertar o interesse do Kardec é mencionada lá no final, mas o processo dessa mudança de percepção, sabe? A dinâmica cultural que levou da brincadeira de salão a uma questão que mobilizou físicos, filósofos, médicos, isso poderia ser mais explorado. Então, a sacada seria dar mais vida a essa parte da história. Mostrar essa dinâmica cultural e mapear melhor como a percepção das pessoas, e dos cientistas também, foi mudando com o tempo. Perfeito. A sugestão é justamente essa. Enfatizar mais essa dinâmica cultural e traçar de forma mais clara essa evolução na percepção.
Como exemplos práticos, talvez expandir um pouquinho a descrição da popularidade das mesas girantes, usar a menção aos chás ou a lotação dos salões nobres para criar uma imagem mais vívida. Era uma moda, uma obsessão. Mostrar a escala dessa febre social ajuda a entender por que em algum momento, a ciência se sentiu meio que compelida a olhar para aquilo, nem que fosse para desmascarar. E como fazer essa conexão entre a febre popular e a investigação séria de forma mais clara? Fez figuras como aqueles cientistas listados Crookes, Zohner, Lodge, Richer ou o próprio Kardec, que era um educador, um cético no começo, o que fez eles decidirem investigar algo que para muita gente era só diversão ou charlatanismo. Foi a insistência dos fenômenos, a quantidade de relatos, a qualidade de alguns médiums, apesar das fraudes. Foi a necessidade de impor uma ordem científica num fenômeno que parecia caótico e popular demais. Explorar essas motivações, né? Sim, explorar essas possíveis motivações tornaria a transição mais compreensível, menos do nada. Mostrar que não foi um interruptor que virou de repente, mas um processo, talvez gradual, de questionamento, de curiosidade científica surgindo ali no meio do fascínio popular. E tem mais uma coisa sobre aqueles cientistas listados. William Crookes, que era físico e químico, descobridor do talho, Johann Zohner, astrofísico, Oliver Lodge, físico pioneiro do rádio, Charles Richet, fisiologista que ganhou o Nobel de Medicina, César Lombroso, médico criminologista, William James, filósofo e psicólogo. O texto lista eles, o que é ótimo para mostrar que não era gente qualquer, né? Sim, nomes de peso. Mas essa lista pode ser usada para algo mais, para ilustrar a amplitude do interesse científico que surgiu. Não era só gente ligada diretamente ao espiritualismo. Eram físicos, astrônomos, médicos, psicólogos, naturalistas. O fenômeno estava, cutucando diversas áreas do saber estabelecido. Ressaltar isso mostra que a questão ultrapassou o nicho espírita e se tornou um desafio ou, no mínimo, uma curiosidade para a ciência da época como um todo. Isso reforça muito a magnitude da transição de curiosidade popular para objeto de estudo. Excelente! Mostrar que não era um interesse isolado, mas algo que permeou diferentes disciplinas científicas. Nossa, isso realmente dá outra dimensão para a importância do fenômeno naquele momento histórico. Sem dúvida. Ajuda a gente a entender por que, mesmo com tanta controvérsia, tanta fraude comprovada, a investigação continuou e eventualmente levou a movimentos mais estruturados como o próprio espiritismo que o Kardec codificou depois. Perfeito. Então, para a gente recapitular aqui as ideias principais que a gente discutiu, para fortalecer o material. Primeiro, a sugestão é conectar de forma mais explícita, mais analítica mesmo, os precursores, tipo Swedenborg e Mesmer, aos eventos que marcaram o início do espiritismo moderno, como Hydesville e as mesas girantes, mostrando as possíveis linhas de influência, né? Isso. Segundo, trazer o ceticismo, as fraudes, as controvérsias para o centro da narrativa. Não deixar como nota de rodapé, mas como parte integrante da história, detalhando mais a natureza desses debates e a pressão que os envolvidos sofreram. E terceiro, pintar um quadro mais vivo, mais detalhado daquela transição dos fenômenos de uma febre cultural, quase, um entretenimento popular, para um objeto de investigação científica séria, explorando a escala dessa popularidade e as motivações por trás do interesse de cientistas de várias áreas diferentes. Exatamente. As sugestões concretas passam por tecer análises de influência mais claras, integrar o debate crítico e as dificuldades como elementos que moldaram a história mesmo, e usar detalhes culturais e a reação da comunidade científica para ilustrar, de forma mais dinâmica, como a percepção sobre esses eventos foi evoluindo com o tempo. O objetivo final é transformar uma sequência de fatos, que já é informativa, numa narrativa histórica mais conectada, mais contextualizada e com um impacto analítico maior, né? Ótimo!
Esperamos que essa nossa conversa traga aí boas ideias para aprimorar ainda mais esse trabalho que, como a gente disse, já tem uma base muito sólida. E claro, se você mexer no texto com base nisso ou em outras ideias que surgirem, vai ser um prazer receber de volta para uma nova rodada de discussão aqui.